Salve, amigo do Auto Vídeo! Sente só o poder da estrela! Que interior fenomenal! Você imaginaria que é um classe A aqui? A gente está falando do A250, que chega completamente diferente, e a gente vai mostrar tudo em detalhes, porque agora é a quarta geração e parece que a Mercedes-Benz acertou muita coisa nele. Ele tem esse requinte, sofisticação, tem desempenho, design bacana, mas também tem alguns pecados e a gente vai mostrar tudo em detalhes, por fora, por dentro, rodando comigo, Linha Matéria, e com ele, Conrado Navarro. A gente está falando de um Mercedes com motor 2.0 turbo, você vai conhecer detalhes, saber potência, ver como é que anda, como é que acelera, mas também está falando de um carro, Lian, que resolveu conversar com a gente. E aí quando a gente fala de conversar com a gente está falando de evolução do sistema multimídia aqui dentro, que demorou e demora sempre com os carros alemães, mas que agora promete ser um sistema interessante que conversa com o motorista e com os passageiros. A gente vai ver se na prática isso dá certo realmente, principalmente pensando em Brasil. Então você vai embarcar com a gente no Mercedes-Benz A250 Vision, a gente vai acelerar, mostrar os detalhes para você e vamos mostrar alguns detalhes importantes que esse carro tinha que ter nesse segmento, mas que não estão aqui. Então vem com a gente para você acompanhar o nosso rolê de Mercedes, o poder da estrela. Vamos junto! Vamos nessa! Pessoal, agora é hora da gente embarcar nessa nave aqui, porque vídeo de Mercedes, Navarro, a gente gosta de fazer de um jeito diferente, assim como com os carros premium. Então, para começar, vamos falar de novidade, porque tem toda essa central multimídia, mas antes de mais nada, o tempo estava nublado e agora abriu um sol. Então, vamos lá! Olá, Mercedes! Ei, Mercedes! Sim? Fechar persiana teto. Ok, estou fechando a persiana no teto corretiço. Aê, foi na segunda, mas foi. Então tá na hora da gente vir de carona aqui, então já tem aquele detalhe interessante aqui. Câmbio automático, 7 velocidades, dupla embreagem. Então vamos colocar aqui na alavanca em D1 e vamos partir então, Navarro. Para dar uma volta no A250, lembrando que esse era para ser o carro de entrada da Mercedes-Benz, né? Quando a gente fala de classe A, a gente está falando do carro, do menor carro da Mercedes-Benz disponível para o público e também de um hatch, né? Ele não nasceu como um hatch, tem toda a polêmica que envolve, inclusive, né? A época que a classe A era uma minivan, a gente teve a questão daquele famoso teste do Alce, aquela história toda, e ele vem agora nessa quarta geração, segunda como hatch, para ser o veículo de entrada da Mercedes-Benz nos principais mercados onde ela atua. No Brasil, a opção da Mercedes foi trazer já essa versão com a motorização um pouco mais forte, 2.0 turbo, no A250, e então não é necessariamente o Mercedes mais barato à venda no Brasil, mas não deixa de ser o de entrada, Linha. Mercedes-Benz aqui conseguiu, na minha visão, Navarro, trazer um classe A em relação àquilo que o público esperava, porque de repente comprar um Mercedes muito espartano fica aquela coisa que é um meio termo um pouco complicado. Agora aqui eu acho que ficou uma união muito equilibrada em relação ao design, ele está mais sóbrio, o carro aumentou, tem mais espaço interno aqui, principalmente por conta do entre-eixos de 2,73, que é fenomenal, 3 centímetros maior do que um Corolla, falando de cabeça aqui, só para você ter uma referência. Ao mesmo tempo a gente tem um nível de acabamento que evoluiu muito e um desempenho aqui avassalador, como a gente vai mostrar nesse vídeo, Navarro. Esse ponto do acabamento, Linha, era uma reclamação muito recorrente e principalmente nos mercados onde a Mercedes já vendia o classe A desde o início da sua geração como hatch, porque a ideia foi justamente criar um Mercedes mais acessível para todos, né? E esse é um ponto importante do ponto de vista do mercado, quer dizer, é sobrevivência mesmo da montadora, da fabricante, e você aumenta o leque de opções de consumidores para o seu produto. Só que o que aconteceu foi que o acabamento nessas versões anteriores... O que você deseja fazer? Tá vendo? Ele falou Mercedes agora há pouco e ela entendeu. Ela entendeu que eu quero conversar com ela. Mas não fique com ciúmes. Vamos lá. O que é interessante? Esse acabamento, então, ganhou realmente uma sobrevida muito legal nesse modelo aqui. Acabamento de porta, o acabamento painel, a gente está falando de praticamente uma tela, né? A gente tem
duas telas, mas assim, todas integradas no mesmo acabamento, como você está acompanhando. Só para aproveitar o detalhe, né? É o sistema MBUX de User Experience da Mercedes-Benz, que é uma novidade chegando no Classe A. Então a Mercedes-Benz apostando muito no segmento. O uso de materiais melhorou. A gente está falando de um acabamento com nível, agora sim, mais próximo do que você espera de um carro Mercedes-Benz. Lembrando que para ser o carro de entrada, mas não é necessariamente um carro barato, a gente está falando de um carro com seu preço aí próximo dos R$200 mil. Então é caro, né? É bastante dinheiro, vamos chamar assim. Então você comprando um carro nesse valor, você espera algumas coisas importantes de itens aqui dentro. E você falava do MBUX, Lian, e não dá para não comentar algo curioso. Isso envolve praticamente todos os carros alemães, mas a Mercedes-Benz também tem um ponto que a gente merece destacar, que essa demora um pouco maior para poder atualizar os seus sistemas de entretenimento dentro do carro. Então assim, o touchscreen demora mais para chegar do que em outros fabricantes, outros carros. Até 2017 a gente não tinha touchscreen e agora essa segunda tela é touch, essa não. Mas esse aqui é um ponto legal, só para aproveitar, Navarro, o gancho, que a gente tem essa opção no touch, tem aqui pelo... É um touchpad, né? Exatamente, e a gente tem aqui também, lembrando até aqueles controles mais antigos de celulares, tipo BlackBerry, que a gente tem um botão aqui que permite seleções aqui de ajuste no cluster central. O ponto legal disso tudo é que a gente entende que há uma preocupação genuína com a segurança. Então o que se pretende, né, ao observar esses detalhes? Que a pessoa não fique tentando usar muita coisa dos comandos e não preste atenção na estrada. Mas todo mundo agora está acostumado a usar touchscreen, então tinha que ter touchscreen, e o touchscreen finalmente chegou. E nesse aspecto do uso aqui, do carro que fala com você, como a Mercedes-Benz tem colocado, dá para fazer muitas coisas. Aqui a nossa amiga, por exemplo, vamos ver se ela acorda de novo aqui. Olá, Mercedes! E aí, Mercedes? Sim? O que você deseja fazer? Aumentar ventilação. Ok, estou ajustando a ventilação no nível 5. O sol tá chegando mais forte aqui, a gente aumentou. Então tem uma série de outros comandos, trocar de rádio, trocar de música, que você vai fazendo por voz. Realmente isso daí ajuda muito a manter a atenção. E nesse aspecto é interessante, a gente tá numa subida aqui, ó, vamos sentir a saúde do motor, olha aí. Kick down. E esse é um ponto interessante para a gente falar da experiência aqui dentro, né, Navarro? O carro aqui tá com uma dirigibilidade muito legal. E aqui no Auto Vídeos também sempre destaca aqueles outros pontos. Então a plataforma dele, a MFA2, que é uma evolução da MFA1, com o uso de muito mais materiais e aços de ultra resistência. Isso tudo contribuiu muito também para aumento de rigidez torsional. E eu estava falando disso porque a gente deu uma aceleradinha e o carro tem essa perspectiva de ser um hot hatch. Navarro daqui a pouco comenta se é ou não é, mas eu curti muito aqui e ele tem um desempenho bacana. O motor é um 2.0 turbo de 224 cavalos, torque de 35.7 e com esse câmbio de dupla embreagem as trocas são muito legais, ele responde de uma forma bem bacana, Navarro. O carro nessa configuração, ele não tem a dúvida que ele é muito divertido de guiar. A gente está falando de um 0 a 100 aí próximo de 6,6, 6,7 segundos. Vamos sentir um pouquinho, olha lá. ó. Dá uma distracionada. O legal desses carros de tração dianteira com dupla embreagem, que são fortes, né? Isso acontece também muito no Golf GTI. Tenho certeza que daqui a pouco a galera vai começar a falar de Golf GTI nos comentários aqui. Quando você fala de hot hatch, você acendeu aí a luz de alerta para os apezeiros e para os fãs de Golf GTI. Mas o legal é que ele dá uma distracionadinha, o controle de tração entra, eles vão brigando ali, o motor para tracionar, a roda para querer fazer o pneu cantar e o controle de tração segurando. É divertido. Mas não tenha dúvida que é um carro que anda muito bem, né? A gente está falando de um 0 a 100 de novo 6.6 segundos, né? Uma retomada muito interessante, mas ele é um carro um pouco mais pesado do que outros hatches que tem essa proposta esportiva, né? 1.400 e alguma coisa em termos de peso para esse carro, em comparação a 1.300 e pouco para um Golf GTI. Só para ter uma ideia, um pouco mais de 100 kg de diferença, o que num carro esportivo faz uma diferença significativa. Mas é sim um hot hatch, eu acho, Linha. Eu assim, defendo a ideia de que a Mercedes, inclusive,
inclusive trouxe a partir dessa versão para que um dos apelos de compra, né? Quer dizer, o que o consumidor procura? Ele vai procurar, obviamente, a estrela, tem a questão de ser um Mercedes-Benz, a gente já falou isso em outros vídeos, isso é importante de destacar, porque esse é um fator de diferenciação do produto e as pessoas quando compram pensam nisso, sim senhor, apesar de ser uma discussão bem polêmica, mas aí você tem um Mercedes-Benz hatch com uma, né, hoje repaginado e com um desempenho desse, você começa a atrair justamente pessoas que eventualmente comprariam, por exemplo, um Golf GTI ou que comprariam outros hatches com desempenho esportivo, mas que agora migram, por exemplo, para uma marca mais premium. Então acho que tem esse contexto aqui no A250 sem dúvida. Então vamos dar uma geral aqui em relação a como é dirigir o carro e começa com esse interior aqui, lindíssimo, claro aqui, e o padrão de acabamento evoluiu muito, materiais de ótima qualidade, a gente se sente aqui numa classe C e aí dependendo até das variações, até numa forma melhor ainda, inclusive por conta da disposição nova aqui do painel, o puxador da porta aqui é fenomenal, todo o design é muito integrado, iluminação noturna. Esse console, Linha, te interrompendo rapidinho, mas porque o console era uma coisa muito estranha no classe A anterior, quer dizer, então eles melhoraram bastante essa parte do console central também. O acabamento está realmente muito mais honesto e digno de um Mercedes-Benz. Essa aqui é a pegada muito interessante aqui para a gente pensar, e o ponto aqui é que a gente tem essas saídas muito legais, né, que simulam turbinas aqui, o volante aqui com esses controles todos que a gente já tinha comentado, é multifuncional. Eu só acho que pela proposta do carro, o volante um pouquinho menor seria mais bacana para a gente sentir a dirigibilidade dele de uma forma ainda mais legal e ter uma visão até privilegiada em relação ao cluster aqui, ao MBUX. E eu confesso que para eu acertar a altura e a posição que eu gosto do volante e ter a visibilidade, eu demorei um pouquinho de tempo, mas depois que a gente acerta tudo isso, a gente tem aqui uma experiência extraordinária. Os retrovisores pequenos, né, como é característica dos alemães, o Navarro sempre destaca isso, mas esse daqui podia ser fotocrômico, Navarro. Isso é um pecado, né, daqueles que a gente estava comentando. Tem algumas coisas que a gente vai citar que são importantes. Você falava da dirigibilidade, tem um ponto interessante em relação a esse carro também, quando a gente compara principalmente com a geração anterior. O conforto aqui dentro melhorou bastante. Então a plataforma, ela é mais rígida, ela oferece maior rigidez torcional, mas o acerto de suspensão melhorou bastante. Lembrando que esse carro tem um outro pecado na minha visão, que é estar calçado com pneus run flat. Então isso acontece praticamente com toda a linha, né? Exceção de alguns carros que são AMG, que aí você tem a opção de comprar o famoso kit step. Para quem gosta do carro esportivo, está acostumado com essa linguagem, vai entender o que eu estou dizendo. Você compra o carro, ele vem com 4 pneus normais, sem ser run flat, mas não vem com o step. Você tem que comprar um kit step, né? Ou dentro de um contexto ali da negociação, colocar isso para um carro, por exemplo, uma linha AMG. Então, assim, esse ponto eu acho que é interessante. O conforto aqui dentro melhorou muito em relação ao classe A anterior. Eu acho que esse é um detalhe que parece um detalhe, mas ele tem muitos comentários da geração anterior de que era um carro muito duro, de que era um carro muito firme. Ele continua firme, mas o acerto da suspensão melhorou, Linha. Agora, nesse ponto, o pneu é run flat e roda 18 polegadas. Sempre isso daí acaba... perfil 45. Então não tem milagre. Tem uma estabilidade fantástica que também é ajudada pela suspensão traseira multibraços. São 4 braços ali, um sistema sofisticadíssimo e é muito interessante. O comportamento dinâmico é legal. Agora, quando a gente está numa pista tranquila como essa aqui, agora no aspecto geral, para pegar ondulações e principalmente valeta, o impacto é grande, então ele continua firme. Não dá para falar que é um carro confortável. Se você quiser privilegiar conforto, aí você vai ter outras opções na linha da Mercedes. É isso, e aí a gente tem que lembrar, a gente falava de alguns pecados, vamos comentar alguns pontos importantes também, agora envolvendo segurança, né, Linha? A gente está falando de um carro praticamente de 200 mil reais, né? 195, só para situar, né? A primeira versão Launch Edition veio ali na faixa dos 200 mil reais, esse daqui 195. E o que acontece? Não tem algumas coisas que hoje a gente considera, principalmente nós autovídeos, como essenciais,
principalmente em veículos premium e veículos que têm uma faixa de preço elevada como essa, próximo dos 200 mil reais. A gente está falando basicamente de um pacote de tecnologia de suporte, né, de segurança ativa. A gente está falando, por exemplo, de ACC, piloto automático adaptativo, em que ele vai frear e acelerar o veículo para manter a distância do veículo da frente. A gente está falando também de auxílio, por exemplo, para permanência em faixa quando você está andando e aí eventualmente você, né, não está prestando atenção, o carro tende a entrar na faixa da esquerda ou da direita e você tem um alerta, um aviso e uma leve correção. Então são tecnologias hoje de apoio à segurança que já estão aparecendo em outros veículos mais baratos. Vamos dar 2 exemplos. A gente tem, por exemplo, o Corolla, que é um veículo nacional, né, agora com uma nova geração, que traz esse pacote ali na faixa dos 130 mil reais. Claro que a gente não está comparando os veículos, mas mostrando essa realidade. E, por exemplo, no caso da Volks, o Jetta GLI, para quem vai pensar num desempenho um pouco mais esportivo, apesar de ser um sedã, né, você também já tem ali na faixa de 150 mil reais essa segurança oferecida como padrão nesses carros, né, nessa faixa de preço. Então é interessante comentar isso. Eu, por exemplo, gostei muito, estou curtindo demais esse carro, mas eu deixaria de comprá-lo justamente se eu for. Eu não estou no público-alvo dele agora não, viu? Espero estar em breve, mas eu deixaria de comprá-lo justamente pela falta do ACC. Só que a gente está falando de um Mercedes e é claro que ele entrega muita segurança. Então houve todo esse desenvolvimento novo de engenharia de plataforma pensando na mitigação dos efeitos dos impactos. Então ele teve nota 5 estrelas no crash test lá no Euro NCAP. Ele tem airbag de joelho, ele tem airbag na coluna A, então ele tem uma série de outros diferenciais e tem o assistente de frenagem de emergência. Um ponto muito interessante aqui é que a Mercedes também fez todo um trabalho para aumentar a visibilidade do carro, reduzir o espaço encoberto pelas colunas e tá muito bacana, que a visibilidade está bem legal, apesar da área envidraçada não ser tão ampla, a possibilidade aqui de controle do carro é muito bacana. Em termos de dirigibilidade, eu fiz estrada, fiz cidade e eu realmente senti de uma forma muito bacana. Ele tem respostas muito rápidas, ele acelera bem, faz curva bem, a carroceria tem às vezes um certo lance de deslocar um pouquinho ali, forçando um pouquinho mais nas curvas, mas o nível de aderência dele acaba compensando isso, então ele vem sempre muito na mão, muito apontado. Eu só acho que os freios poderiam ser um pouquinho mais atuantes ali, porque realmente aqui o desempenho é muito forte dele, Navarro. Isso aí é um detalhe importante, que a gente tem acima dessas versões, por exemplo, a A35, né, que apareceu agora recentemente, e depois a A45 e a A45S, olha que coisa curiosa também, um parênteses interessante falando especificamente do Classe A. A Mercedes também está enxergando com as várias opções do mesmo carro, inclusive lá fora a gente tem com motorização abaixo do 2.0, né, e a gente tem inclusive a versão híbrida, enfim, tem outros modelos do próprio Classe A sendo vendidos, e aí ela criou, por exemplo, o A35, que seria o primeiro AMG, né, o AMG, aquele que você consegue comprar como seu primeiro carro mais super esportivo ou esportivo da Mercedes-Benz. Lembrando que ele já tem, por exemplo, preço no Brasil na faixa ali dos 270 mil reais, o A35. Vai chegar o A45, provavelmente acima dos 300 mil reais, e depois ainda o A45S, que ainda vai jogar lá para cima, mais potência. Eu tô falando tudo isso por quê? Porque aí os freios, toda essa questão de plataforma, a gente vai ter tração, por exemplo, integral nessas opções, no A35 e no A45. Só um detalhe aqui, ele falou tração integral, porque aqui esse daqui é tração dianteira por enquanto, mas aí você vem pro banco de trás e você vê que tem um túnel ali, que é justamente porque esses outros modelos têm tração integral. Exatamente, e aí falando dos freios, estava falando que o freio poderia ser um pouco melhor, etc. Isso vai acontecer nessas versões um pouco mais esportivas. Lembrando que o apelo aqui não é de estar vendendo um carro esportivo, não pro A250. A gente falou que é um hot hatch, tem um desempenho muito legal, mas não é um apelo de vender um carro esportivo aqui. Por quê? Porque é para você sonhar com o A35, com o A45 e com o A45S. Por isso que eu fiz esse parênteses em relação às versões esportivas, para a gente também ter a expectativa certa em relação aos modelos, e porque se você gostar desse carro, a ideia da Mercedes é que você queira o A35, queira o A45, que você vá evoluindo dentro do contexto da marca. E é claro, quem compra esse carro aqui
não é uma decisão puramente racional, tem todos esses aspectos que o Navarro considerou, o poder da estrela, o status, tudo aquilo que a Mercedes-Benz entrega e entrega muito bem, a sofisticação, nível de ruído que evoluiu muito também aqui nesse carro, mas analisando de uma forma ampla, então você vai ter um preço de compra aí de R$195 mil. É importante lembrar que Mercedes-Benz aqui a garantia é de 2 anos e a gente também tem outros aspectos ali que são importantes de se levar em conta, como seguro, né, Navarro? Seguro que nesse carro está na casa dos R$11 mil em média, não muda tanto se você está no interior, se você está na capital, para os perfis a gente fez uma média, mas há uma variação grande de preço, então quando a gente fala de média é um valor um pouco perigoso, mas para você ver que tem que pensar um pouco também quando você vai comprar no custo de ter o carro, que a gente chama de custo total de propriedade do veículo. Então o seguro vai ser um pouco mais alto, a gente está falando de um carro premium, a cesta de peças ela é mais cara, então se você precisar usar o seguro, você vai ter que arcar com, o seguro no caso vai ter que arcar com peças mais caras e com reparo mais caro, então a franquia vai ser mais elevada e o preço do seguro em si também é mais alto. Então esse é um ponto importante, mas que acontece com qualquer carro que está nessa proposta de ser um carro mais luxuoso, Liam. Então a gente veio aqui de carona, você de carona com a gente, dando esse rolê aqui nessa nave espetacular que é o A250, agora com esse nível de acabamento aqui muito bacana. Só que vamos conferir lá por fora também como é que ficou o design dele, porque tem muita novidade e ele mudou muito. A gente estacionou agora o Classe A, então vamos descer aqui para conferir o design dele, mas antes disso a gente falou muito a respeito desse motor turbo aqui, que está funcionando do meu lado, e é importante destacar, né? Motor eficiente, entrega um desempenho bacana e ao mesmo tempo um consumo legal. A gente está falando aqui de uma aferição na faixa de 8.4 na cidade e 14.7 na estrada, então ele anda forte e nesse ponto dá uma tranquilizada no bolso. Os motores mais modernos, Leon, estão entregando isso, né? Assim, o famoso downsizing, que os mais puristas não gostam tanto. Continua sendo um 2.0, motor que tem um barulho até interessante, a gente está escutando, o carro está ligado aqui do lado, mas se você andar de leve, vai ser econômico. Se você quiser um pouco de emoção, você pisa. E ele, como eu já falei, entrega um 0 a 100 aí abaixo de 7 segundos. Então é um carro que tem emoção. Fantástico! E aqui a gente está vendo essa frente aqui que ficou muito agressiva. E aqui a gente começa a falar um pouquinho do design externo, que ficou muito bem acertado na minha opinião. Ele tem um nível de inclinação bem mais acentuado, trazendo um ar de esportividade, faróis full LED e essa grade aqui que não tem o que falar, é Mercedes, clássica, né, Linha? A gente tem a estrelona na frente, que todo mundo, né, quando tá pensando num carro premium, vai se lembrar sempre, assim como você tem outras marcas que têm também as suas tradições, né? Então a estrela sempre muito presente, é grande aqui na frente, aquele símbolo pequenininho aqui em cima também que é muito clássico. Em algumas versões lá atrás só vinha com a estrelinha aqui, hoje em dia você tem algumas opções de tirar ou não aquela estrelinha, mas o legal desse carro é isso que o Liam falou, ele já vem com faróis Full LED nessa versão Vision que a gente está mostrando aqui, lá fora você tem algumas versões um pouco mais simples, aqui ele já vem com praticamente toda a prateleira colocada do ponto de vista de design, como você também vai ver nas outras coisas que existem para cá. Olha, a gente está falando de roda aro 18, AMG-like, como o pessoal fala, não é uma roda AMG, porque a roda AMG ela tem a insígnia, as 3 letras colocadas nela, mas é uma roda que lembra muito de modelos AMG aro 18, que dá um visual muito legal pro carro, Linha. A aerodinâmica aqui ficou fenomenal, agora a gente tem um coeficiente aí de 0,25, é extraordinário e também faz com que ele penetre melhor no vento, né, ali com a questão de penetração no ar, isso ajuda a melhorar o nível de ruído aí dentro. A gente falou do pacote Vision que tem o farol de LED completo e tal, a roda escurecida com esse visual também preto aqui, que seria o pacote Night, que a Mercedes chama também. Então aqui tem muita coisa colocada para esse carro aqui, só que vale lembrar o seguinte, lá fora, Liam, esses A250 com esses opcionais também oferecem, por exemplo, tração Formatic. Lá fora você tem o A250 com a tração integral e você tem lá dentro também algumas coisinhas diferentes, como o som Burmester com, sei lá, quase 600 watts, e isso não está presente nesse carro aqui. Então, mais um pecado, porque é um carro que tem um preço legal ali perto dos R$200 mil e, poxa, podia ter um som um pouquinho melhor. Ele falou do retrovisor preto, quando a gente pensa na integração com esse amplo,
teto aqui panorâmico, realmente fica um visual matador. O carro tá mais baixo, tá mais largo, tá um pouquinho maior. Tem esse entre-eixos aqui de 2,73, que é fantástico, só que tem um aspecto aqui para o Brasil também. O carro tem uma altura relativamente baixa do solo, então esse vão livre aqui, às vezes você vai passar por uma rampa, aquelas coisas que a gente tem aqui no Brasil, precisa tomar cuidado. Eu falei do pacote Vision, olha que legal, isso aqui é preto também, ó. Você está acostumado a ver na maioria dos carros, é cromado. Então é para dar um visual mais esportivo. Parece bobeira, mas o carro fica mais esportivo, fica mais interessante. Vamos chegar na traseira, Linha, porque a traseira também mudou bastante em relação à geração anterior. E a geração anterior, vamos lembrar, ela veio da primeira versão para um facelift, em que as formas foram melhoradas ali, principalmente dos faróis, a dianteira e a traseira, pouca coisa. Mas agora mexeram bastante na traseira e eu achei legal no hatch, ela ficou harmônica. No sedã, que é outra opção, a gente demora um pouquinho mais para achar e gostar da traseira, mas no hatch eu achei muito legal, Linha. Abrindo de novo um pouquinho para a lateral, a gente vê que não tem aqueles vincos tão marcantes assim, ele ficou mais sóbrio, mas ao mesmo tempo é um Mercedes-Benz, não tem aquele nível de rebuscamento tão elevado nas linhas, mas é muito harmônico. A gente tem essa linha de cintura acentuada, a gente tem um design que privilegia a abertura aqui na traseira para dar essa sensação de que ela é mais larga, e a gente tem realmente aqui, quando a gente olha a bitola do eixo traseiro aqui, é muito largo mesmo, e com esses pneus, com essa roda aqui, isso tudo contribui para o desempenho. E um ponto bem interessante aqui, Navarro, é que essas lanternas agora, com esse formato aqui, seguem a linguagem visual padrão da Mercedes-Benz, não tendo aquela diferenciação no Classe A. E aqui também o porta-malas a recorta, e isso daí ajuda na amplitude ali do compartimento. E agora a gente tem 370 litros aqui, melhorou bastante. Um número bem interessante para um hatch, muito bem lembrado isso, Linha, bacana. Outra coisa interessante para a gente falar em relação à Mercedes-Benz, e aí é a brincadeira que todo mundo faz na internet, a gente tem que trazer aqui para o vídeo também. A saída de escapamento é falsa. É bonito quando a gente olha, mas fake, não é então. O escapamento, é fake. E a gente está falando de uma pegada esportiva quando você olha para um hatchzinho desse, e eu falei ali dentro dirigindo que era um hot hatch. Ah, Navarro, mas que diferença faz se o escapamento é ou não de mentira? Pois é, a gente é old school, a gente é daquela escola um pouquinho mais antiga que dava valor para essas coisas. A saída é falsa, Linha. Então tem que ser só nos AMG, porque aí sim vai ter lá aquelas boconas fazendo barulho, Linha. Exato. E no geral, a traseira também tem um design muito bem resolvido, muito harmônico aqui, privilegiando linhas horizontais, que casa muito com a proposta de unir esportividade, requinte, desempenho. Quem diria que a gente ia ver um Classe A com essa perspectiva, Naval? Eu curti demais o modelo. Acho que a Mercedes-Benz agora acertou em diversos aspectos, porque minivan ali não combinava tanto, agora tem espaço, tem conforto, tem requinte, você viu os detalhes aqui de acabamento, então é muito bacana e tem uma concorrência aí que é não tão pesada, a gente vai falar porque, você sabe, né? A maré aí não é das mais favoráveis para os hatch médios, mas ainda tem outras opções. Você, nos mercados onde a Mercedes atua e tem mais opções, inclusive de concorrência, você tem outros carros que vão, né, tentar brigar pelo mesmo comprador com o mesmo consumidor. Mas aqui no Brasil os hatch médios realmente estão sumindo. Então a gente teve inclusive a interrupção da produção do Golf GTI no Brasil, porque aí a atenção se voltou realmente para o Jetta GLI, no caso da Volkswagen, para essa pegada um pouco mais esportiva. E agora o Golf GTE elétrico, a gente vai gravar um vídeo exclusivo a respeito desse contexto de hatch médio. Interessante também. Porque o GTE chegando ainda na geração, né, do Golf 7, né, que agora inclusive tem uma geração nova, mas o GTE vindo baseado no Golf 7, aí também na faixa dos R$200 mil. Então é um concorrente, porque é um hatch, né, um hatch médio. Você tem aí algumas outras coisas que fogem um pouquinho exatamente do segmento, mas que estão competindo talvez pelo mesmo comprador. A gente poderia falar talvez de BMW Série 1, que ainda aparece à disposição à venda, mas que vai mudar também, vai aparecer totalmente novo, diferente, tração dianteira. A BMW vem aí trabalhando nesse projeto e deve chegar no Brasil. Você tem do mesmo grupo BMW também, por exemplo, Mini Cooper, que tem algumas, né, que algumas opções que um comprador de um carro nessa faixa de preço com esse interesse em esportividade poderia considerar. O Golf GTI é um deles também, mas a gente teve a interrupção no Brasil, mas é um mercado muito quente, tem muita gente que gosta de Golf GTI e os usados estão aí bombando da galera procurando. Então tem uma opção aqui legal, 0 km, se você é um órfão, por exemplo, de Golf GTI, pode dar uma volta, fazer um test drive e ver se você acha legal o A250.
Então você conferiu todos os detalhes aqui por fora, por dentro, rodando, como é a experiência. E resumindo aquilo que eu levantei no começo e falei no vídeo, eu acho que a Mercedes-Benz realmente acertou aqui nesse conjunto todo, unindo um design bacana, sensacional, um interior que evoluiu muito, espaço, sofisticação, desempenho, consumo legal, equilibrado. Então o A250 aqui tem tudo para continuar vendendo bem. Tem que trazer o som legal lá dentro, tem que colocar toda a prateleira dos pacotes de segurança, tudo isso é importante, afinal de contas a gente está falando de Mercedes-Benz e de um carro que não é barato. Exato, então como a gente falou isso tudo, eu ia abrir esse gancho, que tem muita coisa legal, mas ainda tem pontos para evoluir. Isso que é bacana, né, Navarro? E a gente torce para que existam mais opções, mais concorrência, e aqui no Autovídeos, você sabe, a gente fala de carros, caminhões, ônibus, a Mercedes-Benz faz tudo isso, utilitário também, então é sempre um prazer gravar com a marca. E agora a gente quer saber o seu comentário aí, a família Autovídeos, sempre participando. Se inscreva no canal e ative as notificações. É isso aí, todas as redes sociais a gente quer ver você opinando, comentando, ajudando a gente a criar esse conteúdo do seu jeito, falando com a sua linguagem, conversando com você sobre carros. Então a gente está aqui para aprender com você também. Então todas as nossas redes sociais, siga a gente, tamo junto, valeu, aquele abraço! Abraço!